Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam ótimos, animados para mais uma videoaula, para mais um conteúdo importantíssimo, para mais aquisição de conhecimentos de nossa língua, a língua portuguesa. Olha que legal! Hoje nós iremos ver mais um pouco a respeito de neologismos, gírias e estrangeirismos. Vocês já ouviram falar sobre esses termos? Essas palavras de nossa língua? Sim? Pois vamos aprender mais um pouco a respeito deles, certo? Professora Leilândia passando por aqui para que nós possamos aprender agora juntos o que são essas palavras, o que elas representam para a nossa língua, a importância delas, certo? Nós já estamos aqui nos neologismos. O que são neologismos, queridos? Olha só, uma curiosidade muito legal. Essa palavrinha aqui, neo, certo? Esse prefixo, neo, sempre que vocês o verem, saibam que o significado geralmente é novo, certo? Neo é novo. Aí nós temos logismos, né, que vem aqui de logos, que é palavra, significando o quê? Novas palavras. Neologismos nada mais são do que novas palavras que são criadas ou são recriadas em nossa língua, no nosso dia a dia, certo? Recebem essa denominação de neologismos. O que é neologismo? Processo de formação de palavras que consiste na criação ou recriação de novas palavras numa língua. Ou seja, neologismos são palavras novas que são criadas numa língua, ou são palavras que já existem numa língua e são recriadas, ou seja, elas são ressignificadas. Às vezes uma palavra que já existe em nossa língua portuguesa com um determinado significado, mas ela assume um novo significado, as pessoas passam a utilizá-la com um significado novo. Então isso também é chamado de neologismos, tá bom? Nós trouxemos aqui alguns exemplos de neologismo, olha só. Nós temos a palavra deletar. Quando nós ouvimos deletar, a gente já pensa naquela tecla do computador que nós chamamos de delete, que tem uma setinha, sim? É uma tecla que serve para apagar, né? Apagar as informações. Então, a partir dessa tecla delete, foi criada a palavra deletar, no sentido mesmo de apagar, ou seja, uma palavra que foi criada a partir de um elemento que tem uma função, certo? E dessa função foi criada a palavra deletar. Nós temos a palavra mimimi, vocês já ouviram falar? Olha só, pare de mimimi. Pois é, isso aqui também é um neologismo. Petista, alguém já ouviu falar? Petista, né, que vem de PT, não é isso? Nós temos a palavra shopping, nós temos a palavra showmício, nós temos a palavra panelaço, nós temos a palavra internetês. Então, assim, são palavras novas e que estão relacionadas com o significado delas, certo? Internetês é uma palavra bem nova no nosso idioma. Internetês está relacionado com aquela nova forma de escrever palavras, principalmente em redes sociais. Com certeza vocês se utilizam muito dessa ferramenta de, por exemplo, de reduzir uma palavra, a palavra porquê, por exemplo. Nas redes sociais é comum as pessoas escrever apenas o P e o Q, você, apenas o VC, entendeu? Então, esse processo de diminuir as palavras, de reduzir as palavras, né, abreviação, é o que nós chamamos também de neologismo. Está dentro também desse processo de formação de palavras, certo? De neologismo. O neologismo, ele é um processo de formação de palavras, que é o que a gente está estudando. Nós estamos estudando o processo de formação de palavras, certo? Então, todas essas palavras aqui, elas foram criadas, são palavras novas em nossa língua, é por isso que a gente chama de neologismo, amados. Olha só aqui, nós trouxemos alguns exemplos de palavrinhas que vocês conhecem,
certo? Olha só. Oiê! São palavras bem novas, são palavras bebês, entre aspas, em nossa língua. Olha a palavra TBM, a gente já entende que é também. Olha só, não, diferente, olha só, VC, mixugo. Cadê? Hoje, apenas com duas letras, tchau, beleza, BLZ. Então, internet, todas essas expressões novas que têm sido criadas em nossa língua, nós chamamos de neologismos. Como eu sempre falo para você, a nossa língua é viva, não é isso? É uma língua viva que está sempre se reproduzindo, ou seja, novas palavras vão sendo criadas enquanto outras são deixadas em desuso, né, ficando para trás. E as palavras que são criadas mais recentes, as palavras novas que a cada momento surgem em nossa língua, nós chamamos de neologismo. Tudo bem, amados? Nós temos também as gírias. Neologismo, algumas pessoas acham estranho por causa do termo, né? Mas quando a gente vê o conceito, a gente vê os exemplos, percebe que não é nada difícil, nada mais é do que novas palavras. Agora, gírias já é algo mais comum. Na verdade, gente, gírias já é algo mais conhecido, né? Quase todas as pessoas se utilizam de gírias. Se eu perguntar para vocês o que são gírias, talvez a gente não saiba falar o conceito, mas sabe dar um exemplo de gírias que costuma usar no dia a dia. Mas o que são mesmo gírias? Também é um fenômeno linguístico que resulta também em criação de palavras novas, certo? Geralmente utilizado pelos jovens em contextos informais. Então, amados, as gírias também, de uma certa forma, ela consiste em formar palavras novas na língua, mas ela já apresenta algumas características distintas, certo? Geralmente é utilizado pelos jovens, num contexto informal, ou seja, geralmente num contexto oral, onde não há preocupação com regras, onde não há preocupação com a norma culta. As gírias é um fenômeno mais oral, certo? Nunca utilize gírias em produções de textos formais, tá bom? Como, por exemplo, em redação. Se você produzir um texto e usar gírias, aí você já vai perder pontos, porque não é permitido, tá bom? A gíria é mais algo oral, mais algo da fala, do dia a dia, ok? Então, são palavras ou frases que a gente pode dizer que não convencionais, porque não seguem a norma culta, amados, tá bom? As gírias, elas são utilizadas em algumas regiões, geralmente por determinados grupos, determinadas classes sociais, como, por exemplo, grupo de escola, né? É comum a gente encontrar gírias, grupo de trabalho também. Às vezes elas são criadas, gente, tentando substituir palavras formais da língua, certo? E por conta disso, ela nunca deve ser interpretada no sentido literal delas. As gírias devem ser interpretadas sempre no sentido figurado, naquele sentido simbólico, ou seja, naquele novo sentido que as pessoas criam para elas, tá bom? Geralmente, grupos marginalizados que, infelizmente, às vezes têm o intuito, né, de praticar o mal de alguma forma, eles costumam utilizar gíria, gente. O intuito deles é não ser compreendido por outras pessoas. Então, eles criam palavras que outras pessoas não entendem, somente eles, e muitas vezes favorece a prática da criminalidade, certo? Então, que isso fique lembrado. As gírias são utilizadas mais num contexto mesmo oral e nunca num contexto informal, certo? Nunca vai utilizar a gíria em suas produções de texto, tá bom? E elas costumam também, amados, ser de passarem rapidamente, vamos dizer assim, um contexto mais temporário, certo? Porém, há outras que permanecem e são conhecidas e reconhecidas por muita gente. Eu trouxe aqui alguns exemplos de gírias, olha, por exemplo, essa expressão, e aí? Acho que faltou aqui uma interrogação. E aí? Isso é muito comum, né, gente? De uma certa forma é uma gíria. E aí, galera? Olha só. A palavra gato, como eu falei para vocês, as gírias, elas devem sempre ser interpretadas no sentido figurado. Gato, nós sabemos que é um animal felino, não é isso? Doméstico, mas na gíria ele assume um outro sentido. Por exemplo, quando a menina diz, olha, você viu aquele rapaz, aquele gato,
entendeu? Um sentido de já um outro sentido, uma outra conotação, né? Um sentido de um rapaz belo, bonito. A palavra coroa, também a gente sabe que coroa, aquele elemento que eles costumam utilizar na cabeça, né? Geralmente os reis, as rainhas, mas na linguagem que se utiliza gírias, coroa já se refere a uma pessoa de mais idade. E aí, coroa? Meu coroa está lá em casa. Vocês já ouviram? Pois é, isso aqui é gíria, amados. A palavra baranga, que geralmente se refere a pessoas, mulheres feias, né? Pé na cova, as pessoas costumam utilizar se referindo àqueles que estão muito doentes, só esperando a hora, abrir o jogo, falar a verdade. E dentre milhares e milhares de gírias que nós conhecemos em nossa língua, com certeza vocês conhecem várias e se utilizam delas, certo? Então nós queríamos que vocês compreendessem que gírias é um fenômeno linguístico e que também está relacionado com a criação de palavras novas em nossa língua, tá bom? Olha só esse exemplo aqui, um rapazinho na escola conversando com a professora, prestem atenção à forma que ele fala, gente, olha só. Aê, professora, eu e os brother, tudo tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do New Português. Observem que a professora ficou um pouco impressionada, assustada, não estou entendendo nada. Olha aqui o ponto de interrogação de que não entendeu nada. Vocês lembram? Que as gírias, às vezes por ser criada por grupos específicos de pessoas, nem todos compreendem, mas só aqueles que fazem parte do grupo. É claro que nesse caso aqui a gente entendeu, né? O que ele quis falar. Professora, olha, é uma gíria. Eu e os brother, né? Os brothers se referindo aos meus amigos, né? Brother, a gente já vê até que é uma palavra que não faz parte da língua. Tipo assim, relacionado à gíria, gente. Não estamos achando maneiro, olha só. Então, essas expressões são gírias utilizadas na fala do dia a dia, na oralidade, em contextos informais, tá bom? Mas faz parte de nossa língua e nós precisamos aprender. Até porque a atividade que a gente vai fazer aqui no nosso livro, logo em seguida, nós temos esses elementos gramaticais e nós precisamos muito que todos compreendam para que não tenham dificuldade em realizar a atividade sugerida. Tá ok, amados? Aqui nós temos mais um elemento gramatical, vamos dizer assim, faz parte da nossa língua, estrangeirismos, que também pela denominação, né, pela terminação, a gente já imagina do que se trata. Estrangeirismo está relacionado com estrangeiro. E é o quê? É o emprego de palavras ou expressão que pertence a uma outra língua. Ou seja, os estrangeirismos já são emprego de palavras que pertencem a uma outra língua, mas que são inseridos em nosso idioma, tá bom? Então, na nossa língua portuguesa, a gente faz uso de muitas palavras que vêm de outras línguas, principalmente do inglês. O inglês é uma das palavras que mais empresta língua pra gente. Então, estrangeirismo também é chamado de empréstimo linguístico, que é uma forma de empréstimo que nós fazemos, pegamos palavras que vêm de uma outra língua e passamos a utilizar na nossa língua. Olha exemplos aqui que vocês muito conhecem. Nós temos hot dog, nós temos headwear, nós temos a palavra fashion, abajur, buquê. Todas são palavras que vêm de uma outra língua e por isso também são chamadas de estrangeirismos, certo? Que apesar de não fazer parte da língua portuguesa, mas os portugueses fazem uso dessas palavras. Então, estrangeirismo nada mais é do que isso, tá bom, amados? Olha aqui mais uns exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Todas essas palavras aqui são conhecidas, mas talvez vocês nem sabiam, né, que faziam parte de outra língua. Muitas palavras aqui do inglês, olha. Headwear, chef, backup, check-in, design, pendrive. Então, a gente está sempre utilizando essas palavras, muitas vezes se torna tão comum que a gente nem imagina que não faz parte da nossa língua portuguesa, mas sim faz parte do inglês, entre outras línguas, tá certo? E olha só, bye bye para vocês. E essa você já conhece o significado, não é isso, gente? Então, terminando de acompanhar essa videoaula, por favor, façam a atividade que vem logo em seguida, certo? Tchau!